Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 20, para vocês aí do nono ano. Bem, pessoal, após o estudo, em outra aula das ginásticas competitivas, que são aqueles esportes, principalmente que nós vemos nas Olimpíadas, nós vemos na televisão, eles aparecem muito, que são aqueles esportes onde as pessoas fazem apresentações e acrobacias e mortais e Cristo e joga arco, massa, sabe? Como a ginástica artística, como a ginástica rítmica, a ginástica aeróbica, Então são ginásticas que as pessoas participam de competições, onde os árbitros julgam, dão valor para uma apresentação. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho de outra ginástica, tá? Vamos conhecer as ginásticas, diversas formas, ginásticas não competitivas, com outras finalidades que não seriam bem um pódio, mas aquelas ginásticas de academia que as pessoas fazem inscrição para cuidar do corpo, para cuidar da saúde, para ter inclusive um grupo de amizades, uma atividade saudável, uma atividade saudável em comum, Então, as diversas formas de ginásticas não competitivas que nós vamos estudar hoje, tá? Feitos para os mais diversos fins, lógico, E relacionados muito à manutenção, principalmente, a manutenção da saúde e da qualidade de vida. Elas podem ser feitas por qualquer pessoa com orientação médica, com orientação de um professor, um profissional da educação física, E elas não exigem obrigatoriamente, necessariamente, esforços excessivos, que nem nós vemos nas modalidades competitivas, onde as pessoas os atletas treinam desde criança até alcançarem aquele estado de alto treinamento, de alto rendimento, Na ginástica não competitiva, se você é um cliente, você está pagando pela sua academia, pela sua ginástica, Muita gente acaba deixando para ir 1, 2 vezes por semana. Então você não tem essa obrigação também. Infelizmente, porque pelo menos 2, 3 vezes por semana todo mundo deveria praticar atividade física, Mas então, pessoal, essa vai ser a nossa aula de hoje. Então vamos conhecer algumas dessas ginásticas, algumas de suas características. Bem, pessoal, sobre a ginástica, Esse termo, o termo ginástica, ele tem origem em uma palavra grega, gymnasen, que tem por tradução aproximada, treinar. Em sentido literal, significa exercitar-se nu, a forma como os gregos praticavam exercícios antigamente, O seu sentido advém da primeira ideia, que é a prática milenar de exercícios metódicos. Ao contrário da ginástica surgida como modalidade desportiva, Bem, pessoal, a denominação ginástica ela foi inicialmente utilizada como referência aos variados tipos de atividade física sistematizadas, que têm um método, uma orientação, um roteiro a ser seguido, E cujos fins diferenciavam-se das atividades para a sobrevivência, como, por exemplo, na pré-história, aos jogos ou a preparação militar para o atletismo e as lutas. Bem, pessoal, as capacidades da movimentação, desde a antiguidade, desde muito tempo atrás, os homens já perceberam as capacidades que a ginástica tinha, Praticar exercícios, correr, caçar, levantar peso, fazer espécies de lutas, eles percebiam que o físico de um guerreiro já era desenvolvido através dessas formas de treinamento. E com a evolução da sociedade, de tribal para grandes civilizações, vamos dizer assim, o militarismo, as forças, os militares daquele governo, daquele lugar, por exemplo, eles admitiram o uso de ginástica para o treinamento de seus soldados. Atividades circenses. Já são ofertadas para um público leigo aulas de circo, acrobacias, cama elástica,
nascidas em escolas especializadas de algumas academias, né? Algumas modalidades mais conhecidas são malabares, contorcionismo, acrobacias com corda, tecido. Então, pessoal, não só atividades circenses, como muitas outras atividades que podem estar em moda atualmente ou em algum momento que essa aula for vista, muitas atividades derivam, né, descenderam de atividades circenses, desde o circo tradicional ao moderno e vieram agora para o nosso atual circo contemporâneo, né? Então são muitos instrumentos que antes só praticados em circos também já são praticados em academias. E alguns que você precisa de coordenação motora e muito treinamento, como o malabarismo com clavas, né? Ou aquele fio que a gente se equilibra. Então tem muitas atividades que vieram do circo e já são ofertadas para o público leigo, para o público normal também, para o público comum que pode pagar por essa atividade. Então também fazem parte diversos tipos de ginástica. Aqui nós vemos na foto, né, uma academia de circo, então nós não temos aqueles equipamentos tradicionais de uma academia de musculação, que são halteres, que são barras. Nós temos outros equipamentos, então a gente vê pendurado aqui nesse teto, né, vários aparelhos que nós chamamos de tecido. Tá? Então são aquelas cordas que as pessoas sobem e delas ela tem uma divisão, né? São dois tecidos, como se você subisse em duas cordas e enrola a perna, enrola o braço e eles fazem figuras e acrobacias se desenrolando e se enrolando nesse tecido. É bem interessante também. E ó, pessoal, dá uma baita força pro braço, né? Então, e a mais famoso dos segmentos das ginásticas não competitivas são essa infinidade de ginásticas, de tipos de ginástica de academia. Vamos conhecer um pouquinho elas agora, né? Bem, gente, com o boom das academias de ginástica nos anos 80, nos anos 90, diversos tipos de ginástica foram criadas, utilizando as mais modernas técnicas publicitárias da época, sim, na corrida em busca da clientela, né? Então essas ginásticas, pessoal, elas tinham um treinamento e um forte embasamento biomecânico, científico na elaboração dos movimentos, como elas tinham também estudos psicológicos de como nós vamos incentivar um grupo a fazer ginástica, a fazer uma dança, né? Então, essas ginásticas, elas são derivadas da ginástica aeróbica. As ginásticas de academia, elas utilizam-se do ritmo das músicas, né? Geralmente músicas agitadas, músicas eletrônicas, para serem realizadas no formato de aulas para grandes grupos heterogêneos. Então a gente pode ver de vez em quando um vídeo na internet de uma aula de ginástica sendo realizada, né? O professor lá na frente, a música rolando. Então, às vezes, algumas dessas ginásticas são feitas em cima de uma cama elástica. Eu acho que é uma que chamava jump, que as pessoas pulavam ao som do ritmo e faziam alguns movimentos. Algumas com corda de pular, outras, uma muito famosa chamada step, que a gente fica subindo e descendo e fazendo diversos movimentos num degrau também, né? Então, pessoal, essas ginásticas oferecidas em academias, né? E geralmente também nessas academias costumam ter materiais de musculação, às vezes piscina para uma hidroginástica, que também é um outro tipo de ginástica que estamos nos referindo agora, né? Uma ginástica também contra a resistência muscular, só que praticada no meio aquático, praticada numa piscina. Então são uma infinidade de tipos de ginásticas na academia. Ginástica baseada em movimentos do boxe, movimentos do Muay Thai, ginástica baseada em dança, em lambada, um ritmo mais latino, algumas músicas caribenhas, né? Muitos tipos de ginásticas vão surgindo, vão desaparecendo, e isso é um ciclo interminável, pessoal. Bem, quais são as finalidades dessas ginásticas, né? Como a gente comentou, como conversamos no começo da aula, que nós tínhamos aquelas ginásticas competitivas que nós já estudamos, a ginástica artística, a ginástica aeróbica,
né, os saltos ornamentais. Agora, qual que é a finalidade dessas outras ginásticas que nós estamos estudando na aula de hoje, né? Bem, gente, a ginástica localizada, ela é considerada uma das formas mais tradicionais e populares de prática de exercício físico dentre as demais modalidades não desportivas, tá? Bem, consistem em exercícios priorizando séries para cada segmento muscular ou por segmentos articulares. Então eu posso manter uma ginástica no meu bíceps, por exemplo. Eu posso focar só uma musculatura ou um tipo de movimento, que se eu for fazer, por exemplo, um desenvolvimento aqui com os halterezinhos, enquanto eu faço uma dança de ginástica, faço um step, por exemplo, né? Elas costumam localizar algum movimento no ombro, por exemplo, no caso do meu exemplo, né? Ou fazer para mais movimentos musculares, mais grupos musculares também. Bem, gente, ela consiste em exercícios priorizando séries para cada segmento muscular, né? E a duração de uma ginástica dessa é de aproximadamente 40 a 60 minutos. As práticas da ginástica localizada levam ao condicionamento físico, elas podem ajudar, auxiliar no emagrecimento e, obviamente, né, a principal função é o fortalecimento muscular. E olha só, step, ginástica aeróbica, aeroboxe, circuito, né, muito conhecido como CrossFit, mas um circuito de exercícios, que são vários exercícios em várias estações, e as pessoas vão alternando esses exercícios. Outra ginástica muito famosa, chamada Body Bump, né? A ginástica localizada, são alguns dos diversos, muitos tipos de ginástica oferecidas em academia por professores de educação física ou personal trainers, inclusive às vezes até nem só em academias, como em parques da cidade, né? Então, abaixo aí nós vemos os movimentos do aeroboxe, simulando golpes do esporte na prática de atividade física. Então, eu ouvi dizer que esse aeroboxe aí é uma atividade bem intensa. Body Bump. O fenômeno Body Bump é um dos mais conhecidos exemplos de sucesso no segmento da área de atividade física e qualidade de vida. Se vocês clicarem nessa imagem, vocês podem assistir a um trecho da aula que eu separei para vocês, que eu pesquisei para a gente conhecer um pouquinho dessas formas de ginástica. E temos também ginásticas alternativas, vindas do Oriente ou mesmo de culturas indígenas ocidentais. A prática desses diversos tipos de ginástica ou formas de atividade física já podem ser encontradas nas cidades. Grupos de yoga, tai chi chuan, dança circular, já são ofertados não só em grandes cidades, como podem ocorrer também em comunidades menores. Pessoal, quando eu morava num parque, perto de um parque chamado Parque da Aclimação, né, e é um parque que tem uma pista grande de corrida, se não me engano 1 quilômetro, né, e também nesses parques, no Parque do Ibirapuera, que eu visitava muito, então existem muitos grupos, as pessoas andando, a gente vê grupos de pessoas fazendo ginástica, muita ginástica alternativa. Eu cheguei a ver grupos de tai chi chuan, normalmente feito por idosos, mas não só por idosos não, muito adulto no auge da idade, alguns jovens também, né? Então esses tipos de ginástica são muito populares. Às vezes essas pessoas que estão fazendo a ginástica, elas pagam o profissional para pertencer a esse grupo, ou às vezes são ofertadas por alguma administração pública. Nós já falamos um pouquinho da hidroginástica, vamos retornar, vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre ela, né? A hidroginástica é a forma mais conhecida de ginástica no meio aquático e ela possui muitas variações. Pode ser feita ainda em qualquer idade, mas também é um esporte muito popular
pela terceira idade, né, pelo pessoal da terceira idade, devido à ausência de impactos, tá? Então, quem faz ginástica na piscina, né, ele não vai ter aquele impacto que pode ocorrer em outras ginásticas normais. Então, os idosos gostam porque ela evita machucar as articulações deles, né? Porém, idosos que praticam a hidroginástica, eles são aconselhados também a praticar exercícios com pesos, pois a pressão que é exercida num exercício com impacto, com peso, né, ela também fortalece o osso e que, porventura, se uma pessoa passa muito tempo na água, ela pode perder uma quantidade de densidade óssea, dizem alguns estudos, né, causada pela falta de estímulo que o impacto pode causar nos ossos. Então, resumindo essa parte, né, a hidroginástica é muito bom para todas as idades, muito procurada pelo pessoal da terceira idade, mas devido a não ter impacto, né? Mas esse pessoal também é indicado, o pessoal da terceira idade que faz hidroginástica, também é indicado exercícios com pesos. Bem, a hidroginástica, né, ela é um termo genérico utilizado para designar uma grande variedade de propostas ou programas de exercícios aquáticos desenvolvidos para o aprimoramento da aptidão física. Aqui a gente vê também uma foto de uma piscina enorme, de um parque aquático ou em algum clube, né? E o professor fora da água orientando os exercícios de alongamento do pessoal que está na piscina aqui. A hidroginástica ela tem por finalidade melhorar a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória, a resistência e a força muscular, a flexibilidade, né, e principalmente o bem-estar dos seus praticantes. E temos aqui a ginástica laboral, praticada no ambiente de trabalho para funcionários, durante o horário de trabalho. E ela serve para evitar lesões de esforços repetitivos. Pesquisas indicaram que a parada programada no trabalho para a realização de alongamentos e estímulos físicos auxilia na produtividade e na prevenção de problemas de saúde, como lesão por esforço repetitivo e estresse. Então, a ginástica laboral ela não é nada mais do que uma ginástica adaptada para ser feita no ambiente de trabalho, para quebrar um pouco aquele ritmo do trabalho, melhorando um pouquinho o tempo que um empregado, que um trabalhador passa na sua função, melhorando a sua qualidade de vida e auxiliando um pouquinho na sua saúde. Ginástica natural, corretiva, de compensação e de conservação. A ginástica natural, ela possui os conceitos e fundamentos de métodos oriundos de séculos passados, fundamentada nos movimentos naturais do homem primitivo e nas atividades em contato com a natureza. No entanto, os seus exercícios para serem praticados ao ar livre em aulas para ambientes fechados, né? Bem, gente, eles foram desenvolvidos e adaptados de uma forma única e com influência dos esportes praticados por Álvaro Romano, o criador, o principal, né, a principal influência desse segmento de ginástica. Com uma movimentação constante e várias combinações de movimentos, a ginástica natural tem como base a movimentação no solo do jiu-jitsu. Os exercícios de força com peso do próprio corpo, técnicas de alongamento e flexibilidade, flexibilidade de forma dinâmica, dinâmica é com movimento, né? Bem, acrescidos de técnicas de respiração. Então, pessoal, a ginástica, ela não é simples, ela não necessita ser apenas movimento, né? Quando ela tem influências orientais, eles têm muita atenção, eles dão muita atenção para a respiração, para o relaxamento, para o pensamento. Então, vale a pena conhecer também. E para concluir a aula de hoje, né? Praticada para os diversos fins relacionados à manutenção da saúde e à melhora da qualidade de vida, qualquer um pode praticar a maioria das modalidades,
caso estejam disponíveis em sua região. E aí, vocês sabiam que existiam tantos tipos de ginástica? Respondam às questões propostas nas atividades e tenham uma ótima semana de estudos.